manso e suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão dessa mensagem sobre o Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Antes, eu quero lembrar a todos que ainda estamos nesse clima de eleições, principalmente por aqueles que já foram eleitos e por aqueles municípios e cidades onde haverá segundo turno. Precisamos de orar para que Deus abençoe esta nação, abençoe os seus futuros dirigentes de cada cidade, até porque nós vivemos um momento muito difícil, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte, onde a fraude, a falcatrua, o desvio, de votos foram realizados debaixo dos bastidores e agora tudo vindo à tona. Precisamos de orar muito por essas eleições do segundo turno para que Deus guarde, livre e proteja esta nação, para que nós não venhamos ser mais uma das vítimas de eleições realizadas na base da fraude, do roubo. Queremos, portanto, orar nesse instante, agradecendo a Deus pelos prefeitos que foram eleitos e por aqueles que estarão indo para o segundo turno. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque nessa oportunidade nós elevamos o nosso pensamento ao trono da graça, agradecidos pelos prefeitos que foram eleitos e vereadores e agora por aqueles que vão se submeter ao segundo turno, para que tu possas guardá-los, protegê-los e, sobretudo, Senhor, que cada eleitor, ele saiba honrar o voto, ele saiba em quem realmente deva votar, principalmente naqueles que estarão sendo escolhidos nesse segundo turno, para que haja temor e tremor em seus corações, haja lisura, transparência na apuração de todos os votos. É o que eu te oro e te peço agradecido, mais uma vez, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos os nossos estimados amigos, internautas, telespectadores, que a nossa Igreja do Calvário está em festa. No primeiro domingo deste mês, nós tivemos a visita do pastor Walker Neves, da cantora Socorro Teles. No segundo domingo, tivemos a participação do pastor Moisés, do cantor Juliano. Nesse domingo próximo passado, nós também ministramos a palavra sobre o tema Uma Grande Nuvem. Esteve pregando na ocasião este que vos fala e a cantora Socorro Teles também louvando a Deus. No próximo domingo, nós vamos estar contando com a participação do pastor Manuel e também do presbítero Ângelo Roncalli louvando a Deus com seu teclado. E no encerramento, o último domingo, vamos estar contando com a participação do pastor Antônio Júnior. Ele é pastor de uma das nossas congregações e na ocasião estaremos também celebrando o 49º aniversário do Conjunto Coral da Igreja do Calvário e 40º aniversário do Conjunto Coral Sarah Calley, além do centenário da história do congregacionalismo aqui em Campina Grande e os 503 anos da Reforma Protestante. De sorte que você que ainda não participou de uma dessas reuniões está convidado a estar conosco. Nós ainda temos 2 últimos domingos. Nesse domingo último, nós suspendemos a escola dominical devido às eleições, mas à noite nós participamos daquele culto festivo de ações de graças. Você está convidado com a sua respectiva família. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desta mensagem. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso que ele trazia no peito aquele cordão como um trancelim de ouro e lá no peito aquela figura, não sabemos se era assinatura, era algo que identificava que era ele, que era dele, e o cajado dele.
Deixou como penhora, penhorado. Foi embora. Quando chegou lá, disse para Ira: olha, leva o cordeiro, ou leva o cabrito para a mulher, que eu deixei lá penhorado, os meus objetos de uso, meu selo, meu cordão e também meu cajado. Passados estas coisas, Tamar voltou a se vestir como viúva. Judá encarregou o amigo adulamita de entregar àquela mulher o cabrito prometido. Também encarregou Ira de conseguir de volta as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não a encontrou. Ele perguntou aos homens daquele lugar: onde posso encontrar aquela prostituta que ficava se oferecendo à beira da entrada de Enaim? Responderam: nunca vimos qualquer prostituta ali. Voltando para Tímina, Ira disse a Judá que não tinha achado a mulher e lhe contou o que os homens do lugar haviam dito. Pois bem, que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Fizemos o que podíamos. Se insistirmos nisso, só vão rir de nós, gozar com a minha cara, mangar de mim, zombar de mim. Vocês estão entendendo? Está muito clara essa explanação. Passados 3 meses, mais tarde, contaram a Judá que Tamar, a nora dele, devia ter caído em adultério, porque estava grávida. Olha que situação. Chega lá a notícia para Judá: olha, tua nora Tamar está grávida. Veja o que é que ele fez. Tragam Tamar para fora, para que morra queimada. Gritou ele. Ele gritou: tragam-na. Ela é para ser queimada viva, porque cometeu adultério. Quando estavam fazendo isso com ela, ou iam fazer isso com ela, ela mandou um recado ao sogro. O recado era esse: o dono deste cajado, mostra aí o cajado, o dono deste cajado, dá para mostrar aí? Figurativamente, mas vamos adiante. O dono deste cajado, deste cordão e desse selo, é o responsável por minha gravidez. Você conhece estas coisas? Vocês podem identificar de quem é esse cajado, de quem é esse selo e esse transilim? Pois bem, o dono disso aqui é o pai dessas crianças. Ele não tinha outra alternativa para negar. Não tinha como negar. Hoje era fácil, era fazer apenas aquele teste de DNA. Obrigado, DNA. Hoje era muito fácil, mas naquela época não haviam ainda sido descobertas científicas quanto essa, o DNA. Ah, meus irmãos, quando ele percebeu que exatamente aquela mulher com a qual ele se prostituíra era a sua nora, por conta dele não ter dado o seu último filho Selá para ser desposado, porque estava com medo que, como morreu o primeiro, morreu o segundo, morreria o terceiro também. Por ironia, e eu acho que foi ironia de Deus mesmo, sabe quantos entes estavam no ventre dela? 2 meninos. Esses 2 meninos correspondiam ao primeiro e ao segundo Onã. 2 meninos. Ela estava grávida de gêmeos. Era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Judá, você foi injusto com ela, você foi infiel,
Você prometeu e não cumpriu com a palavra. Pois bem, estão aí 2 filhos agora no seu ventre, para que você saiba que eu sou justo, que a minha palavra é reta, que eu não abro mão da minha palavra, conforme está lá em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não sou homem para que minta, e nem sou homem para que se arrependa. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que considerai a bondade e a severidade de Deus, a bondade para com os que se arrependem e a severidade para com os rebeldes. Ah, meus irmãos, veja o que é que Judá disse a Tamar. Judá admitiu que eram dele e disse: ela é mais correta do que eu, sim, porque não cumpri minha promessa de fazer o casamento dela com meu filho Selá. Nunca mais Judá se deitou com Tamar. Chegou o tempo do nascimento, nasceram gêmeos. Quando apareceu a mão de um dos bebês, a parteira amarrou um barbante vermelho. Um barbante vermelho na mãozinha da criança. A primeira que ia botar, depois ela encolheu o bracinho, mas ficou amarrado lá no bracinho dela aquela correia, como fazem hoje quando as crianças nascem, né? Põe lá o nomezinho da criança para que não haja como confundir com outra criança, e às vezes até acontece isso, mas foi identificado por um barbante vermelho. A parteira amarrou um barbante vermelho no pulso dele para marcar quem nascera primeiro. Mas o bebê recolheu a mão e o outro acabou nascendo primeiro. Como foi que você conseguiu sair? Exclamou ela. Por essa razão deram o nome a ele de Pérez. Vocês já ouviram falar em Shimon Peres? Foi um ministro de Israel, um dos ministros de Israel, Shimon Peres. Eles costumam muito botar o sobrenome ou o próprio nome de alguém que foi importante e que fez história na Bíblia. Shimon Peres. Botaram o nome desse menino Peres, que quer dizer brecha. Logo depois nasceu outro, o que estava com o barbantezinho no pulso. Deram a ele o nome de Zera, que quer dizer luz nascente. Meus irmãos, eu lamento, no melhor dessa palavra, a gente ter que parar. Meu tempo está acabando ali, só tem quantos minutos? 5 minutos. Mas por incrível que pareça, essa história de Judá e Tamar nos fala do cajado, que é o Espírito Santo de Deus. Preste atenção. O seu cajado me consola. Quando Tamar se viu enganada por Judá, o seu sogro, depois que ficou viúva do primeiro filho, do segundo Onã, e o terceiro filho que era para ser desposado, Selá, ela disse: ele me enganou, ele me traiu. E vocês sabem, irmãos, que a mentira procede do diabo. Satanás é o pai da mentira. Nós somos pecadores porque nós tivemos no passado, desde o Éden, os nossos ancestrais que foram enganados pela serpente, foram enganados pelo diabo e preferiram deixar de crer na vara, na palavra, para acreditar numa mentira que Satanás botou na cabeça deles. Então, Tamar, coitado, estava numa situação desvantajosa, mas Deus, que é justo juiz, sabia como deveria resolver aquele problema, e não foi diferente, como vocês ouviram. Agora vamos para o Novo Testamento. Quando nós afirmamos que a Bíblia diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, essa expressão consola está falando do Consolador. O Consolador. João 14, versos 1 a 3 e verso 26, escutem o que é que diz: não se turbe o vosso coração, que eu já citei para vocês, mas diz: mas
o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E a pessoa do Espírito Santo veio para fazer uma tríplice função, um tríplice trabalho no coração de cada pecador. Davi, que já tinha aprontado uma com Batseba, adulterado com ela e ter tirado a vida do seu marido Urias, quando foi confrontado pelo profeta Natã, simplesmente ele contou aquela história que eu já falei aqui. E quando Davi ouviu a história, disse ao profeta Natã: esse homem é digno de morte. Natã apontou imediatamente o dedo para ele e disse: pois esse homem é você. Você é esse homem que tirou a vida, que adulterou com a mulher e depois tirou a vida dela para desposá-la. Você é esse assassino. Você é o pai dessa criança que ela gerou. Davi já sabia. Davi conhecia por experiência. E é por isso que nós vamos ver ele escrevendo o Salmo 51. Lá no Salmo 51 ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito. Volta a dar-me a alegria da salvação. Davi pagou um preço caro. Então, essa cena, esse histórico aqui de Judá, Tamar com os seus filhos Onã e Selá, é uma figura que calha bem com a maneira como Deus trabalha, e como Ele trabalha através do Consolador, que é o Espírito Santo. Ali era o cajado, mas silogisticamente falando, um silogismo, simbolicamente falando, representava a pessoa do Espírito Santo. Vou dizer por quê. Porque quando Tamar ouviu do seu próprio sogro essa expressão, ela é mais justa do que eu. Lembre-se que o Espírito Santo, conforme vemos João escrevendo no capítulo 16, nos diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a tríplice função do Espírito Santo. E do mesmo modo como Tamar estava sendo acusada por causa de um pecado, entre aspas, que o seu sogro julgara que ela tinha cometido contra os seus irmãos ex-maridos falecidos, a sentença era ser queimada. Irmãos, qual era a sentença que nós tínhamos como pecadores, perdidos, sem Jesus? Era o quê? Inferno. Eu ia ser lançado no inferno, como vai ser lançado o diabo e os seus anjos que pecaram contra Deus. Eu estava destinado a ir para o inferno, e você também, se não tiver se arrependido dos seus pecados. Mas quando Judá fez essa conclusão: essa mulher é mais justa do que eu pratiquei uma injustiça com ela. Sabe, irmãos, Jesus, quando morreu naquela cruz e derramou seu sangue, e é por isso que você vai ver o filho de Tamar, o segundo filho dela, foi colocado na mãozinha dele um cordãozinho vermelho, e essa cor lembra o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? O vermelho, a cor sangue, nos lembra o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Fala do sacrifício de Jesus. As palavras que este homem usou lembram o que nos diz João: o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Naquela hora, o juízo de Deus estava vindo sobre a cabeça, sobre a mente de Judá. Ele disse: essa mulher é inocente, eu enganei essa mulher, eu fui o autor desses filhos que estão gerados no seu ventre.
a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, eu estou terminando. Prometo a vocês que estou terminando. A vara, a palavra, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que Paulo nos diz: prega a palavra, prega a vara, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, à vara, à palavra, entregando-se às fábulas. Eu citei para vocês simplesmente o que Paulo, escrevendo na sua epístola a Timóteo, que foi lida inclusive nessa noite citada. Sabe quantos verbos eu contei aqui que Paulo usa? 22 verbos, só nesses poucos versículos aqui, 22. É verdade que 5 deles são repetitivos, mas 17 são esses aqui que eu vou ler para vocês. Nesses poucos versículos, vemos os verbos que falam sobre a vara, sobre a palavra: aprender, permanecer, ser, saber, tornar, ensinar, repreender, corrigir, educar, aperfeiçoar, habilitar, pregar, instar, corrigir, repreender, exortar, suportar. 17 verbos estão aqui e apenas 5 são repetitivos, ao todo 22. Enfim, meus irmãos, não podemos desconhecer que essa palavra ou essa vara é suprema, absoluta, reta, porque por mais que você tente ludibriar alguém, enganar sua mulher, enganar seu pai, enganar sua esposa, enganar seu filho, enganar o patrão, enganar o pastor, você está perdido. Você não vai tirar a conta certa. Você vai se atrapalhar. Fiquemos em pé. E a gente vai voltar a falar sobre o cajado. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Muita coisa. Esse cajado que consola é o Espírito Santo. Vamos orar. Pai, te louvamos, porque a tua palavra é maravilhosa. Essa vara tanto nos instrui, nos ensina, nos disciplina, nos corrige, quanto também, Senhor, nos faz andar em retidão contigo. Tu mesmo nos diz em tua palavra: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos tendo esse entendimento, estamos tendo esse discernimento, estamos tendo essa compreensão tão clara da importância de nós obedecermos a esta vara, de nós obedecermos a tua palavra, a nós darmos ouvidos à voz do teu Espírito Santo, do qual nós somos templo, morada de Deus. Abençoe a todos que vieram à tua casa nesta noite, e aqueles que não puderam comparecer, que estão em casa, que eles sejam alcançados também, que a tua palavra possa falar profundamente aos seus corações, de modo que eles sejam edificados, fortalecidos, e realmente tenham nessa noite sido alimentados seus corações com esta vara, com esta palavra, com esse cajado. Não perca o programa de amanhã, quando estaremos ouvindo o pastor Walker Neves, trazendo a primeira mensagem alusiva às comemorações do aniversário da Igreja do Calvário. E eu espero que você não perca o programa de amanhã. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.